do livro Via de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 99, nos diversos caminhos. Examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na religião da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançando-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis? Todos os que se cristalizam no eu dormitam no petitório infindáveis, a reclamarem proteção inédita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais roubam alimentos para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que atiram as correntes da tristeza negativa gastam tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmo, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo os companheiros e estraçalhando as reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe dos trabalhos sérios e necessários. Aqueles que se regozijam na presunção passam dias luzindo o próximo, quais fossem inquisidores permanentes no mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo, examinam em si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Bom, queridos irmãos e irmãs, elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecido por mais esta grande oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, para mais um estudo do Seu Evangelho de luz e caridade. Que possamos, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, assimilarmos todos os ensinamentos que aqui serão passados nesta manhã. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos dar para o nosso estudo desta manhã. Convidamos o nosso irmão Alexandre e ele vai fazer a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 10, falsos profetas da erraticidade. Com os senhores, o nosso irmão Alexandre. Meus irmãos, paz e alegria em nossos corações. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos já há várias semanas estudando o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. No caso, nós estamos na parte das instruções dos Espíritos e hoje o item 10, os falsos profetas da erraticidade, que é uma mensagem do Espírito Erasto, que foi discípulo de Paulo de Tarso, recebida em Paris em 1862, embora século XIX, mas vamos ver que bastante atual ainda. Os falsos profetas da erraticidade. Aí é importante primeiro entendermos o que seja erraticidade,
que é justamente o estado, a condição do espírito que está desencarnado na vida espiritual, aguardando uma nova reencarnação. Ou seja, esse intervalo entre as encarnações. Então, Erasto aqui vai alertar contra os falsos profetas do plano espiritual. E aí precisamos estar atentos para o alerta que ele vai nos trazer. E aí ele começa dizendo o seguinte: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E aí nós nos lembramos, conforme já foi estudado há algumas semanas, de um alerta lá do apóstolo João, quando em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, já nos dizia: meus bem-amados, não creais em todos os espíritos, experimentai primeiramente se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, lá, desde a época do cristianismo primitivo, João já nos alertava em relação a isso. Que precisávamos ver que espírito era aquele que estava trazendo sua mensagem, sua comunicação, sua ideia, para ver se realmente aquilo estava de acordo com as leis divinas, antes que pudéssemos aceitar como uma verdade. E trazendo para a atualidade, nós precisamos tomar bastante cuidado com a chamada literatura mediúnica, com os livros mediúnicos, com os livros psicografados, entendendo que o fato de um livro ser mediúnico ou pretensamente mediúnico, ou seja, ditado por um determinado espírito através de um determinado médium, isso não significa que seja um livro espírita. Porque nem todos os espíritos têm uma convicção espírita, pelo fato de ser espírito. Não é à toa que em determinadas situações, eventos do movimento espírita, nós temos determinadas mensagens importantes, sérias, em que às vezes os espíritos assinam da seguinte forma: dos espíritos espíritas. Aí parece estranho, né? Espírito espírita? Não está chovendo no molhado? Não está. Porque quando a gente desencarna, a gente não muda de ideia. Então, muitas pessoas continuam com ideias que tinham antes e que são muitas vezes ideias totalmente avessas, contrárias com as ideias espíritas. Então, cabe realmente esse alerta aí, essa observação. E mais para frente, ao longo do estudo, a gente vai poder falar melhor sobre isso. E aí prossegue Erasto: e para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. E aí isso nos faz lembrar que lá no livro dos Médiuns, também de Allan Kardec, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos já mais para o final do livro uma determinada parte em que Kardec ele traz mensagens apócrifas, ou seja, falsas, mensagens
que pretensamente teriam sido trazidas por espíritos extremamente respeitáveis, como inclusive Maria, Jesus, mas que ao lermos essas comunicações, vemos que o conteúdo nada tem a ver com esses espíritos veneráveis, respeitáveis, maravilhosos, por tudo que fizeram enquanto aqui estavam na Terra, por tudo que trouxeram, vemos que as ideias não batem, não combinam. Então, é preciso tomar cuidado, porque alguns desses falsos profetas da espiritualidade, eles usam essa artimanha, esse artifício, de às vezes falar bonito, falar difícil, e no final, assinar lá com nome bacana, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles. Mas e o conteúdo e as ideias? É isso que nós precisamos analisar. No parágrafo seguinte, Erasto nos diz: são eles, esses falsos profetas, da vida espiritual, que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste, quer dizer, engano, fraude, farsa. E aí nós podemos citar como exemplo disso que Erasto fala, desses espíritos que tentam semear desunião, discórdia, desavença, divergência entre pessoas, entre grupos, inclusive dentro do próprio movimento espírita. Nós vamos encontrar na atualidade determinados livros mediúnicos que atacam direto e frontalmente o próprio movimento espírita organizado, esse movimento de unificação entre os espíritas, de forma que as pessoas que desavisadamente leem esses livros, sem o mínimo de bom senso, de raciocínio lógico, acabam absorvendo aquelas ideias e se voltando contra o movimento espírita, se isolando do movimento espírita, acreditando que não vale a pena participar do movimento espírita, se unir com outras casas, outros grupos, outras entidades, porque afinal é um movimento muito falho. É claro que o movimento espírita é falho. Ele é feito pelos espíritas, que somos ainda espíritos de terceira ordem, imperfeitos. Mas isso não desmerece a sua importância. Só que determinados livros tentam transmitir, às vezes de uma forma sutil, e aí é que está o maior perigo, essa sutileza, porque quando a coisa é escancarada, facilmente você percebe o absurdo, mas quando é sutil é que é o problema. E aí sutilmente as pessoas começam a desestimular de se unirem, de se aproximarem, umas das outras, e isso é muito triste. Assim como nós temos, muitas vezes nesses mesmos livros, uma ideia também sutil, ressaltando a dificuldade, por exemplo, da reforma íntima, daquela transformação moral tão necessária. Não é à toa que esse ano aqui na nossa casa, o nosso projeto educativo doutrinário é justamente esse. Reforma íntima, desafio de urgência, se faz necessário. Mas aí, determinados livros tentam colocar de forma sutil, que é muito difícil. A reforma íntima é algo assim quase impossível.
E aí, ao lermos determinadas obras, desanimamos. Ah, isso não é para mim, reforma íntima não é para mim. E aí acaba desistindo, se não estamos vigilantes. Então, é preciso muito cuidado, sobretudo com essas sutilezas. E aí, prosseguindo, em outro parágrafo, Erasto também coloca: mas há muitos outros meios de serem reconhecidos, espíritos da categoria em que eles dizem achar-se, ou seja, se colocam como espíritos superiores, têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. E aí, quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, das questões 100 a 118, Kardec nos traz com muita propriedade a chamada escala espírita, nos mostrando essa escala evolutiva e progressiva dos espíritos. Afinal, a doutrina espírita nos mostra que somos espíritos imortais em processo evolutivo. Mas nessa trajetória evolutiva nós temos muitos graus, muitos níveis a percorrer. E Kardec, com muita propriedade, de uma forma bastante didática, ele descreve, nomeia e descreve esses vários níveis. E aí nós queremos dar destaque a dois em cima do que Erasto coloca aqui. Lá no item 111 do Livro dos Espíritos, Kardec ele vai falar sobre os espíritos superiores que se encontram dentro da segunda ordem dos espíritos, que é a dos bons espíritos. Então, dentro da segunda ordem dos bons espíritos, nós temos uma classe, um nível, que é a dos espíritos superiores, e que Kardec caracteriza como sendo aqueles que vão unir, aliar ciência, sabedoria e bondade. Então, exatamente o que Erasto mostra. Determinados espíritos se colocam como superiores, mas nas mensagens e ideias que eles trazem, eles expressam sabedoria, ciência, conhecimento e bondade, tudo ao mesmo tempo. E vamos ver que muitas vezes, numa análise racional, crítica, muitas vezes vamos ver que não. Então eles se dizem superiores, mas não necessariamente o são. E num outro item, lá da escala espírita, no Livro dos Espíritos, no item 104, Kardec vai falar sobre os espíritos pseudo-sábios, dentro da terceira ordem, que é a dos espíritos imperfeitos. E aí Kardec, ele caracteriza esses pseudo, significa falso, porque justamente esses espíritos, eles creem saber mais do que sabem, se acham. Mas muitas vezes misturam verdades com erros, e aí é que mora o perigo. Quando isso acontece de forma grosseira, fica fácil perceber o erro, ou os erros ali. Mas quando isso é sutil, precisa atenção redobrada para que possa perceber. E aí continua Erasto: pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas, quer dizer, fantasiosas e impraticáveis, medidas pueris, ou seja, infantis e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares, quer dizer, as mais simples noções da ciência contradizem, não pode ser senão
um espírito ignorante e mentiroso. Então Erasto nos convida, assim como Kardec também em várias ocasiões nos convida, a usarmos sempre o crivo, a peneira da razão. Porque o Espiritismo nos propõe fé não cega, fanática, mas uma fé raciocinada. E precisamos lembrar que o Espiritismo, ele tem um tríplice aspecto, não apenas religioso, mas filosófico e científico. Então precisa estar aliado à filosofia e à ciência. E isso vale para analisarmos informações vindas tanto do plano espiritual quanto do plano material de encarnados. Aquilo que está contrário não só aos princípios religiosos do Espiritismo, mas à filosofia, à lógica filosófica e à ciência, precisamos tomar cuidado. E com relação a isso, nós novamente voltamos a alertar com relação a determinados livros mediúnicos, mas que contêm coisas incoerentes, doutrinariamente incoerentes com os princípios do Espiritismo, coisas muitas vezes absurdas. E aí, só para citarmos, alguns exemplos, nós vamos encontrar em determinados livros mediúnicos o relato de espíritos desencarnados fazendo necessidades fisiológicas que seriam próprias de nós encarnados. Vamos encontrar ainda em determinadas obras mediúnicas a colocação de um mentor espiritual, que seria um espírito já com uma certa elevação, fumando charuto, fazendo comentários, brincadeiras de mau gosto, piadas grosseiras. E aí, com relação a isso, nós aproveitamos para destacar e recomendar o trabalho sério e importante do nosso companheiro José Passini, que é um companheiro espírita que tem se debruçado na análise de várias dessas obras, mostrando os vários erros doutrinários e absurdidades contidas em várias delas. Então, quem quiser se aprofundar nisso, busca lá na internet José Passini, Passini com 2 S's, e no final. Ele tem análise de várias obras mediúnicas. E nós ficamos realmente estupefatos, assim, espantados com cada absurdo que encontramos. Mas que, infelizmente, para muitas pessoas desavisadas, invigilantes, que não buscam estudar o Espiritismo, acabam tomando aquilo como verdade. Infelizmente, absorvem essas informações. E aí, prosseguindo, no parágrafo próximo, ele ainda nos coloca: por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se 2 princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos 2 encontra mais ecos e simpatias. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Então, o que Erasto ele está nos mostrando é que normalmente, a maioria acaba estando com a razão.
Dificilmente eu tenho lá um grupo de 20 pessoas com pensamento e uma totalmente contrária. Dificilmente aquela uma está certa e as 20 estão erradas. A probabilidade é muito maior de que as 20 estejam certas e aquela uma errada. Então, como ele coloca, isso é mais um critério para ser utilizado. Não é critério absoluto, meus irmãos. Não é que, peraí, a maioria está pensando assim, então eu vou com a maioria porque está pensando assim, então está certo. Não. É mais um critério, é mais um dado para eu levar em consideração. Como falamos, no mínimo eu tenho que parar e pensar. Será que os 20 não estão com a razão em relação àquele 1? Mas eu analiso. Sempre usar o crivo, a peneira da razão. Isso é fundamental. E por falar em peneira, aí a gente aproveita, para lembrar que é algo também útil para nós, para ser utilizado as 3 peneiras de Sócrates, diante de qualquer informação que a gente recebe, aí não importa se vem do plano espiritual, se vem daqui, dos encarnados, do plano físico, mas passar pelas 3 peneiras. Aquilo é verdadeiro, é bom, é útil, tem que passar pelas 3. Não adianta ser verdadeiro, mas nem bom nem útil. Ser bom, mas não ser verdadeiro nem útil. Ser útil, mas não ser verdadeiro nem bom. Tem que ser as 3. Aí, vale a pena não apenas a gente absorver, mas divulgar. Afinal de contas, meus irmãos, infelizmente estamos na era das fake news. Da enxurrada de notícias e informações falsas que correm pelas redes sociais. E muitas vezes, algumas dessas informações vêm na forma de mensagens pretensamente mediúnicas e muitas vezes com assinatura, como falamos anteriormente, de espíritos respeitados. Então precisamos realmente estar bastante atentos a esse tipo de coisa. E ele complementa o parágrafo: querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. E aí, isso nos faz lembrarmos da universalidade dos ensinos dos espíritos. Está aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Isso é algo que fortalece o Espiritismo desde lá o seu surgimento, no século XIX, na França, através do trabalho de codificação de Allan Kardec. Porque precisamos lembrar que Kardec, no trabalho de codificação, de organização da doutrina espírita, ele se utilizou de diversos médiuns, de diferentes lugares e comunicações, informações de diferentes espíritos. Então isso é muito importante, porque se uma determinada informação ela só é trazida por um espírito, nenhum outro espírito fala aquilo, nós precisamos, no mínimo, desconfiar. E aguardar a confirmação daquela informação. E aí, ele prossegue num outro parágrafo: repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que,
Déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Então, o perigo do exclusivismo de certos espíritos. Não, aquele médium, ele só recebe mensagem daquele espírito, e aquele espírito só se comunica por aquele médium. Sinal de alerta. E a questão da excentricidade, do misticismo. Como sabemos o caso de certa ocasião, numa determinada reunião mediúnica de uma casa espírita, um determinado médium recebeu a intuição de que havia um casal que desejava muito engravidar, mas cuja mulher não conseguia. E aí o médium teve a intuição de que a mulher deveria ir a uma praia e deixar 7 ondas banharem a barriga dela para ajudar. Mas felizmente o grupo avaliou e percebeu que aquilo não tinha nenhuma base científica, nenhuma lógica. Então, obviamente, a orientação não foi dada ao casal. Mas e se fosse um grupo invigilante, desavisado? E se tivesse dado, o casal feito a orientação e não engravidado? Então, isso é muito sério. No próximo parágrafo, no penúltimo, ele ainda diz: estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Se está obsidiado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium, todo grupo que considere privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia, quer dizer, se ostenta, se gaba com o nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. Então, Erasto nos alerta sobre o cuidado com a obsessão, processo obsessivo, essa influência negativa de determinados espíritos, sobretudo a fascinação, que é aquele grau de obsessão em que o obsidiado ele fica como que cego, iludido, que às vezes fala, faz, escreve as coisas mais absurdas como se fossem as verdades mais profundas. Mas é um processo. Para chegar a isso, houve uma invigilância antes, em coisas mais simples. E a gente lembra que no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o espírito Erasto mesmo, ele nos diz que é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Como diz Paulo de Tarso nas suas epístolas, na dúvida, abstente. Porque aquilo que é verdade vai se firmar como verdade mais cedo ou mais tarde. Mas desfazer uma mentira depois que ela é divulgada é muito mais difícil, dá muito mais trabalho. Então é melhor aguardar. Foi esse o cuidado que a Federação Espírita Brasileira teve com o livro Nosso Lar. Psicografia do nosso querido Chico Xavier, Espírito André Luiz, que ficou muitos anos para ser editado, publicado, vir a público. Porque quando surgiu, nenhum espírito tinha descrito o plano espiritual com aquela riqueza de detalhes. Tanto que, a princípio, muitos espíritos consideraram aquilo obra de ficção científica. Fantasioso.
Então houve necessidade de aguardar o momento oportuno. E tem um fato curioso, né, que conta-se de um determinado grupo aqui no Rio de Janeiro, um grupo mediúnico, né, numa casa espírita, que bastante tempo atrás recebeu uma mensagem assinada por Bezerra de Menezes, falando sobre um aparelho que surgiria, que tinha uma tela com imagem. Não existia televisão ainda nessa época, há muito tempo. E aí o grupo, a princípio, ficou desconfiado, né? O próprio médium ficou, será que é um espírito, né, mistificador, está enganando, enfim, né? Bezerra falando uma coisa, né? E tempos mais tarde veio o advento. Mas o grupo estava errado de desconfiar? Claro que não. E no último parágrafo, Erasto termina dizendo: é incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. É como tem aquela frase atribuída a Abraham Lincoln: pode-se enganar a todos por algum tempo, a alguns por todo tempo, mas não se pode enganar a todos por todo tempo. Mais cedo ou mais tarde, a verdade ela vem à tona, a mentira ela é e será desmascarada. Mas quanto mais cedo isso ocorra, melhor para todos. No próprio capítulo, no início, se falou sobre reconhecer a árvore pelo fruto, está lá no Evangelho de Jesus. E é assim que devemos proceder em relação a essa literatura mediúnica, as obras mediúnicas. Precisamos analisar o seu conteúdo, as suas ideias, tendo sempre em mente, conforme já dissemos, que não é porque o livro é mediúnico que ele é espírita, que ele é coerente com os princípios do espiritismo. Mas nós só saberemos fazer a diferença, separando o joio do trigo, em estudando seriamente o espiritismo. Sobretudo as obras básicas de Allan Kardec, a começar pelo Livro dos Espíritos. E aí, felizmente, como já foi divulgado hoje, nós temos grupos de estudo na nossa casa. Basta que tenhamos interesse em conhecer com maior afinco, profundidade, essa maravilha que é o Espiritismo. Porque aí estaremos certamente nos resguardando contra esses falsos profetas da erraticidade. Muita paz. Obrigado, Cristânia. Muito agradecemos ao nosso irmão por estudo excelente nesta manhã e queremos avisar. Por enquanto, por medida de segurança, não queremos o passe individual e o costume. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão, juntamente com a prece. Portanto, pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares. E assim, queridos irmãos, com os pensamentos voltados para Jesus, em comunhão com a espiritualidade superior, oremos.
Amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, que através dos benfeitores espirituais da nossa casa possam ser derramados sobre os nossos irmãos fluidos salutares de paz, de amor, de equilíbrio, de harmonia, fortalecendo neles a fé, o ânimo, a coragem, para que saiam daqui melhores do que quando aqui chegaram e com firme propósito, Senhor, de renovação de pensamentos, sentimentos e atitudes, caminhando com base no Teu Evangelho de luz. Te agradecemos pelos esclarecimentos e conhecimentos desta manhã e te rogamos que esteja conosco, Senhor, não apenas hoje, mas a cada passo de nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Graças a Ti, Senhor. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.